Você está tentando funcionar. Está indo trabalhar, respondendo mensagens, talvez até sorrindo em momentos certos. Mas existe um vazio que você não consegue nomear direito. Não é exatamente saudade. Não é exatamente tristeza. É uma sensação estranha de não saber muito bem quem você é agora. Como se o relacionamento tivesse ocupado não só o seu tempo, mas o seu senso de direção. E agora, sem ele, você está em pé no meio de um cômodo e não sabe para onde virar. Todo mundo diz, cuida de você. Todo mundo diz, você vai passar. E você acena com a cabeça porque é o que se faz. Mas por dentro você pensa, passar para quê? Para uma versão de mim que eu nem sei se existe? Eu vou te dizer algo que ninguém disse até agora. O problema não é que você está arrasada. O problema é que ninguém te ensinou a diferença entre reconstruir e distrair. Você está tentando preencher o vazio com movimento. Academia, séries, saídas, planos. E não está funcionando de verdade porque preencher não é a mesma coisa que reconstruir. Reconstruir dói mais e é muito mais poderoso. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 6 hábitos que atuam exatamente onde a dor do término instala a confusão mais profunda. Não são hábitos de produtividade. Não são dicas de bem-estar. São práticas que vão mexer com a forma como você se vê, com o que você acredita que merece e com quem você está se tornando, mesmo sem ter planejado isso. O 6º hábito, especificamente, é o mais subestimado e o mais transformador. Quase ninguém fala sobre ele. E é exatamente o que faz a diferença entre quem sai de um término mais forte e quem sai repetindo os mesmos padrões no próximo relacionamento. No final deste vídeo, você não vai se sentir motivada. Motivação é temporária. Você vai se sentir orientada. E isso muda tudo. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa. Vá até a descrição deste vídeo agora. Tem um material ali que eu preparei especificamente para quem está nesse processo de se reencontrar após uma perda. O Autoestima Inquebrável é o protocolo que vai dar sequência ao que você vai aprender aqui. Não é um e-book de autoajuda genérico. É um mapa para quem quer parar de se perder nos outros. Vai lá depois. Agora, fica comigo. Os 6 hábitos da reconstrução real. Esses são os 6 pilares que vamos percorrer juntas hoje. Hábito 1. O luto que você não se permitiu ter. Hábito 2. A rotina do corpo, antes da rotina da mente. Hábito 3. O silêncio como prática, não como punição. Hábito 4. Reescrever a narrativa de quem você é. Hábito 5. Criar antes de consumir. Hábito 6. O hábito do testemunho próprio. Cada um desses hábitos tem uma função específica. E juntos, eles formam o que eu chamo de protocolo da identidade recuperada. A estrutura que transforma o vazio deixado por um término no espaço onde você finalmente vai encontrar a versão de si mesma que estava esperando desde antes desse relacionamento começar. Vamos começar pelo mais urgente. Hábito 1. O luto que você não se permitiu ter. Existe algo que acontece logo depois de um término que quase ninguém nomeia corretamente. A pessoa vai à academia, muda o cabelo, sai mais, posta mais, faz planos. E do lado de fora, parece que ela está bem. Parece que ela está seguindo em frente. Mas por dentro, ela está correndo. E ela está correndo não em direção a algo. Ela está correndo para longe de algo que ela ainda não olhou de frente. Ela está correndo do luto. Luto não é só para a morte. Luto é para qualquer perda que era real. E o fim de um relacionamento verdadeiro é uma perda real. É a perda de um futuro que você construiu na cabeça. É a perda de uma rotina que virou identidade. É a perda de uma versão de você mesma que só existia na presença daquela pessoa. Quando você não se permite fazer esse luto, quando você pula direto para o modo vou ficar bem, para o modo preciso me cuidar, para o modo não vou desperdiçar minha energia, você não elimina a dor. Você a empurra para dentro e ela vai se instalando em lugares que você não percebe. Na escolha de novos parceiros, na dificuldade de confiar,
na sensação constante de que você ainda está esperando algo, sem saber exatamente o que. O primeiro hábito não é fazer, é parar. Parar e perguntar, com honestidade, o que eu perdi de verdade. Não o que ele fez ou deixou de fazer. Não se ele merecia ou não. O que eu, especificamente, perdi. O que eu estava investindo ali que agora preciso aprender a investir em mim mesma? Essa pergunta dói, mas ela também liberta, porque quando você nomeia o que perdeu, você para de procurar sem saber o que. Você para de preencher o vazio com pessoas erradas, só porque elas ocupam o espaço. E você começa pela primeira vez a entender o que você realmente precisa. Uma pausa aqui. Se você está ouvindo isso e sentindo que ainda não se permitiu chorar de verdade, que ainda está sendo forte porque tem que ser, eu quero que você saiba que essa força tem um custo. E que chorar não é colapsar. É soltar algo que estava pesando mais do que você merecia carregar. O luto não é o inimigo da reconstrução, é o pré-requisito dela. Hábito 2. A rotina do corpo, antes da rotina da mente. Aqui está algo que a maioria das pessoas entende ao contrário. Quando estamos no meio de uma dor emocional profunda, tendemos a querer organizar os pensamentos primeiro. Queremos entender o que aconteceu, processar, analisar, tirar conclusões. Achamos que quando a cabeça estiver no lugar, o corpo vai seguir. Mas a neurociência diz o oposto. O sistema nervoso, quando está em estado de sobrevivência emocional, que é exatamente onde você está depois de um término que doeu de verdade, não responde à lógica, não responde à análise, não responde a conversas internas, por mais inteligentes que sejam. Ele responde ao corpo. Isso quer dizer o seguinte: antes de tentar pensar melhor, você precisa sentir-se fisicamente diferente. E para se sentir fisicamente diferente, você precisa criar uma rotina corporal que seja pequena o suficiente para você conseguir manter mesmo nos dias em que não quer fazer nada. Não estou falando de academia todos os dias. Não estou falando de acordo perfeito. Estou falando de âncoras corporais. Pequenas ações físicas que você repete no mesmo horário todos os dias e que ensinam o seu sistema nervoso que existe previsibilidade, que o dia começa, que o dia tem forma, que você está aqui. Pode ser 20 minutos de caminhada pela manhã, sem fone, prestando atenção no que está à volta. Pode ser um copo d'água antes de qualquer coisa, seguido de 5 respirações lentas. Pode ser uma ducha que não é rápida, porque você está dando a si mesma tempo, não eficiência. O que importa não é o que você escolhe, é a repetição. É o fato de que, todos os dias, em algum momento, o seu corpo recebe a mensagem: eu estou aqui. Eu cuido de você. Você importa. Porque a verdade é que depois de muitos relacionamentos, especialmente os que drenaram, o corpo aprendeu a ser funcional, não habitado. Você estava presente para o outro, mas desconectada de si mesma. Esse hábito começa a reverter isso. Silenciosamente, sem dramaturgia. Um dia de cada vez. O corpo sabe antes da mente. Ouça ele primeiro. Eu quero pausar aqui e te pedir algo. Nos comentários deste vídeo, escreva esta frase se ela for verdadeira para você. Aprendi a funcionar, mas esqueci de habitar. Não porque é uma resposta bonita, mas porque, se for verdade, você precisa dizê-la, em voz alta, para você mesma. E esse comentário é a primeira vez que você vai declarar algo que talvez nunca tenha colocado em palavras. Isso não é engajamento. É um ato de autoconhecimento. Hábito 3. O silêncio como prática, não como punição. O silêncio tem 2 sabores completamente diferentes. E a maioria das pessoas, depois de um término, só conhece o silêncio amargo. O silêncio amargo é aquele que aparece quando o celular para de vibrar, quando a cama está pela metade, quando você está no apartamento que antes tinha o barulho de outra pessoa e agora tem só o seu. Esse silêncio dói porque ele é ausência. Ele é o molde de algo que estava ali e não está mais. Mas existe outro silêncio. O silêncio como prática é diferente. É o silêncio que você escolhe, em vez de fugir. É aquele 20 minutos de manhã sem celular, sem podcast, sem música. Só você
e o seu próprio ritmo interno. É o momento em que você para de alimentar o barulho de fora e começa a ouvir o barulho de dentro. E, inicialmente, o barulho de dentro é alto e desconfortável. Porque ali estão as perguntas que você estava evitando. As emoções que você estava abafando com conteúdo, com conversas, com ocupação. Mas se você praticar ficar no silêncio, sem tentar resolvê-lo ou preenchê-lo, algo começa a mudar. O silêncio passa de inimigo para aliado. Ele passa de vazio para espaço. E nesse espaço, você começa a ouvir a sua própria voz com uma clareza que o barulho constante não deixava. A maioria das pessoas não sabe o que quer porque nunca ficou quieta o suficiente para ouvir a resposta. Comece com 10 minutos. Só 10. Sem objetivo. Sem meditação guiada. Se isso for difícil para você agora. Só sente. Só respira. Só fica. E observe o que aparece. Não para resolver. Só para ver. O que você vai descobrir nesse silêncio vai surpreender você. Porque a pessoa que está ali, esperando ser ouvida, ela é mais inteira do que você imagina. Ela só estava com dificuldade de ser escutada. Hábito 4. Reescrever a narrativa de quem você é. Quando um relacionamento acaba, especialmente um que durou anos, a narrativa da sua vida tem uma lacuna enorme no meio. E o que a maioria das pessoas faz com essa lacuna é tentar preenchê-la com a história do que deu errado, com análise, com culpa, a do outro, a sua, às vezes as duas, com uma versão do passado que você revisa mentalmente 1000 vezes tentando encontrar onde tudo desviou. Isso não é processar, é ruminar, e a diferença importa imensamente. Processar é olhar para o passado para entender. Ruminar é ficar rodando no passado porque o presente dói e o futuro assusta. O quarto hábito é sobre sair da narrativa do que aconteceu e começar a escrever a narrativa de quem você é agora. Não de quem você foi naquele relacionamento. Não de quem você era antes dele. De quem você está se tornando a partir desse ponto. Isso começa com uma pergunta simples e poderosa. Quem eu era antes de aprender que precisava ser de determinada forma para ser amada? Porque em quase todo relacionamento que machuca de verdade, existe um momento, às vezes gradual, às vezes brusco, em que você começou a se ajustar, a ser um pouco menos isso, um pouco mais aquilo, a esconder partes de si mesma para manter a paz, a conexão, a presença do outro. E você foi tão eficiente nesse ajuste que às vezes esqueceu que havia um ajuste acontecendo. O hábito 4 é simples na forma e profundo na prática. Escreva todo dia uma frase que começa com "Eu sou alguém que", mas que não esteja ligada a nenhum papel que você desempenha para os outros. Não, eu sou alguém que cuida. Não, eu sou alguém que precisa de estabilidade. Mas eu sou alguém que, seguido de algo que é apenas seu. Algo que existe independentemente de qualquer relacionamento. No início, vai ser difícil, porque você passou muito tempo se definindo em relação ao outro. Mas com o tempo, essas frases vão começar a criar uma nova âncora identitária. E você vai perceber, gradualmente, que está se tornando alguém que não precisa de relacionamento para se localizar no mundo. Isso não quer dizer que você não vai querer amar de novo. Quer dizer que quando você amar, vai ser de um lugar de inteireza e não de falta. Você não perdeu a si mesma. Você precisa se reapresentar. Existe uma frase que sempre aparece nessa fase da reconstrução. Uma frase que as pessoas sentem, mas raramente dizem em voz alta. Eu não sei mais quem eu sou sem esse relacionamento. Se isso é verdade para você, se você ouviu isso e sentiu um reconhecimento no peito, eu preciso que você saiba algo. Isso não é um sinal de que você é fraca ou dependente demais. É um sinal de que você se entregou de verdade. Que você não amou superficialmente. Que você estava totalmente dentro. O problema não foi a entrega. O problema é que ninguém te ensinou a se manter enquanto se entregava. E isso é o que estamos fazendo aqui agora. Hábito 5. Criar antes de consumir. Nós vivemos num tempo em que consumir conteúdo virou a forma padrão de preencher o tempo. Séries, reels,
podcasts, vídeos, notícias, posts. Existe um fluxo infinito de conteúdo esperando para ocupar cada segundo de silêncio que você tentaria ter. E depois de um término, esse consumo vira anestesia. Você assiste, rola, ouve, lê, e enquanto está fazendo isso, não está sentindo, o que parece útil, o que parece funcionar. Mas o consumo passivo, especialmente em alta quantidade, tem um efeito colateral que pouca gente nomeia. Ele te mantém no papel de plateia da sua própria vida. Você está assistindo. Você está recebendo. Você não está criando. E criar, no sentido mais amplo, mais cotidiano, mais acessível da palavra, é o que restaura o senso de agência. Criar não precisa ser arte. Criar pode ser cozinhar uma receita nova do zero. Pode ser escrever uma página num diário sem pretensão nenhuma. Pode ser reorganizar um espaço da sua casa de um jeito que reflita como você quer se sentir. Pode ser montar uma playlist que seja inteiramente sobre quem você está se tornando, não sobre o passado. O ato de criar, qualquer criação, diz ao seu cérebro: eu sou uma fonte, não apenas um recipiente. E isso, biologicamente, muda o estado emocional de uma forma que o consumo não consegue. O hábito 5 é este. Antes de abrir qualquer tela hoje, crie algo, qualquer coisa, por menor que seja. 5 minutos de criação antes de qualquer minuto de consumo. Faça isso por 2 semanas e observe o que muda na sua relação consigo mesma. A sensação de que você está construindo algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, começa a combater diretamente a sensação de que a vida está acontecendo com você e não por você. Você é uma fonte. Pare de se tratar como recipiente. E agora chegamos ao 6º hábito. O que eu deixei por último não é o mais fácil, mas é o que tem o maior impacto de longo prazo. É o hábito que as pessoas que se reconstruíram de verdade não só ficaram bem, mas ficaram diferentes, mais profundas, mais inteiras, têm em comum. E quase ninguém fala sobre ele. Hábito 6. O testemunho próprio. Você já passou um dia inteiro sem se criticar? Não estou falando de um dia em que você se sentiu bem. Estou falando de um dia em que, toda vez que a voz interna veio com julgamento, você devia ter feito diferente. Como você foi tão ingênua. Você nunca aprende. Você é de mais, de menos, errada de alguma forma. Você não concordou automaticamente. Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Não porque são fracas, mas porque ninguém nunca ensinou outra forma. O testemunho próprio é a prática de se observar sem veredicto. É a diferença entre dizer eu cometi um erro e eu sou um erro. Entre eu senti ciúme e eu sou uma pessoa possessiva e problemática. Entre eu precisei de mais hoje e eu sou dependente e isso é patético. O julgamento interno não te protege de repetir os erros. Ele só te impede de entender por que você os cometeu. Quando você se observa como uma testemunha, com a mesma compaixão que você usaria com uma amiga que estivesse passando pelo mesmo que você passa, algo fundamental muda. Você começa a ter acesso à informação real. Não ao ruído do julgamento, à informação. Por que eu me sinto assim? O que isso está me dizendo que eu preciso? O que esse padrão está protegendo dentro de mim? Essas perguntas só surgem quando o julgamento para. O hábito 6 é este. Toda vez que você se pegar em julgamento interno, pare. E substitua a pergunta: o que há de errado comigo? Por: o que essa parte de mim está tentando me dizer? Isso não é permissividade. Não é falta de responsabilidade. É a forma mais eficiente de entender seus próprios padrões, porque você finalmente para de fugir deles e começa a entendê-los. E quando você entende um padrão, você tem escolha sobre ele. Enquanto você o julga, você só tem vergonha. E vergonha nunca gerou transformação real. Só gerou repetição escondida. Esse é o hábito que separa quem sai de um término repetindo os mesmos padrões no próximo relacionamento de quem sai genuinamente diferente. Não porque aprendeu mais técnicas de relacionamento,
mas porque aprendeu a ser uma testemunha honesta e compassiva de si mesma. Você não precisa se condenar para se transformar. Eu quero que você olhe para esses 6 hábitos não como uma lista de tarefas, mas como um protocolo de retorno a si mesma. Luto real, ancoragem corporal, silêncio habitado, narrativa reescrita, criação como agência, testemunho sem julgamento. Cada um desses hábitos age em uma camada diferente do que um término desestrutura, e juntos, eles não te devolvem quem você era antes. Eles te apresentam a quem você sempre poderia ter sido, se ninguém tivesse te ensinado que precisava se diminuir para ser amada. Você chegou até o final desse vídeo. Isso não é pouca coisa. A maioria das pessoas foge de tudo que ressoa fundo demais. Você ficou. Isso já é o testemunho próprio em ação. Agora, vai até a descrição. O autoestima inquebrável está ali esperando. Não porque você é quebrada, mas porque você merece ter, na sequência certa e com profundidade real, as ferramentas que vão transformar o que você sentiu aqui num novo jeito de se ver. Todo dia, nas escolhas pequenas, nas conversas internas, nos momentos em que você vai ser tentada a voltar para velhos padrões e vai escolher diferente. Esse é o território. O vídeo foi o mapa. E se este vídeo te tocou, se você ouviu algo aqui que precisava ouvir, se inscreve. Não para me ajudar com o algoritmo, mas porque você merece continuar tendo acesso a um espaço que te trata com a profundidade que você traz. Nos membros, as conversas vão ainda mais fundo. São os temas que não cabem num vídeo público. As verdades que precisam de espaço protegido para serem ditas e recebidas. Se você já entendeu que a transformação real não acontece no conteúdo consumido, mas na comunidade onde ela é vivida, o link está na descrição também. Uma última coisa antes de eu te soltar. Você não está começando do zero, você está começando do que aprendeu. E tudo o que você aprendeu, mesmo o que doeu, especialmente o que doeu, agora faz parte de uma versão de você que está sendo construída com mais consciência, mais inteireza e mais compaixão do que qualquer versão anterior. Você não está se reconstruindo, você está se revelando. Vai com cuidado. E fica de olho em você mesma.